Acompanha comigo o raciocínio dessa questão. Fiquem atentos para esta questão, ela aparece de vez em quando nas escolas militares. Um astronauta afirmou que dentro da estação orbital, a melhor sensação que ele teve foi a ausência de gravidade. Esse nome aí, ausência de gravidade, tem que ser colocado entre aspas. Porque, primeiro, aqui é a estação. Tá? Por que ele usa esse termo? Ausência de gravidade. Porque quando, vamos imaginar que isso aqui seja uma cápsula, quando isso aqui entra em órbita, em volta da Terra, por exemplo, tá? Os objetos que estão aí dentro, eles começam a flutuar. Ou seja, é como se eles não tivessem peso. Mas eles têm peso. Se eles têm peso, por que eles não ficam em contato? Pois é, o nome disso é imponderabilidade. Tá? Isso aqui é imponderabilidade. Na verdade, olha para cá. Cada objeto aqui dentro tem o seu peso. Tá? Beleza, olha como é que cada objeto aqui tem o seu peso. Aí você pergunta assim, pô, se eles têm peso, por que eles não caem? Porque, neste caso aqui, o peso está fazendo o papel de força centrípeta. Tá certo? Então, o papel do peso aí não é fazer o corpo cair, é fazer o corpo ficar girando. Então, essa que é a explicação. Tá certo? Então, toma cuidado, porque, olha só, como ele usou aqui o termo ausência de gravidade, o aluno vai pensar assim, peraí, ausência de gravidade quer dizer que não tem gravidade, não tem peso, por isso que flutua. Não. Tá? Aqui tem gravidade, até porque, pessoal, olha para cá. Se você eliminar a gravidade aqui, você vai eliminar a força gravitacional. Aí, conclusão, a cápsula vai embora em linha reta, com velocidade constante, MRU. Então, a cápsula, ela está recebendo uma força da massa no qual ela gira em torno dela. Vamos imaginar que seja a Terra. Tá? Então, ela recebe uma força. Como é que ela consegue receber essa força? Porque esta massa cria aqui um campo gravitacional. Aí é o campo gravitacional que vai fazer a força aí na cápsula. Tá certo? Então, por que a cápsula não cai na Terra? Porque a força gravitacional, ela está fazendo o papel de força centrípeta. Assim como a força gravitacional que cada objeto aí dentro está recebendo, está fazendo o papel de força centrípeta. E qual é o papel da força centrípeta? É fazer o corpo ficar girando e não cair. Entendeu? Agora, tem que tomar cuidado com o seguinte. Aqui podem surgir várias respostas para a solução desta situação. Agora, nunca marque. Ah, é porque aqui não tem gravidade. Certo? Aí, se bem que cola, né? Gravidade zero, não tem peso, flutua. Já dançou. Aqui tem gravidade. Não. É uma gravidade muito pequena. É uma microgravidade. Não viaja. Tá? Não viaja. Tá? Aqui tem gravidade. Tá? Cada um dos objetos aí dentro está recebendo uma força gravitacional. Cada um deles tem um peso. Eles não caem simplesmente por quê? Porque a força gravitacional está fazendo o papel de força centrípeta. Se não aparecer esta resposta, vai aparecer o seguinte. Tá? Que a aceleração da cápsula é igual à aceleração dos objetos, que é igual à aceleração da gravidade nesse local. Tá? Então, às vezes, aparece isto aqui como solução da situação. Ah, não está aparecendo isso? Então, procura lá. Força gravitacional fazendo o papel de força centrípeta. Beleza? Ah, não tem isso. Então, procura lá. Nome do fenômeno. Imponderabilidade. Imponderabilidade. Certo? Ah, não tem isso aí. Pô, peraí, vai ter que ter alguma coisa. Então, vê se tem aí. A sensação... a sensação que o astronauta tem é a mesma sensação que uma pessoa teria se ela estivesse dentro de um elevador em queda livre. Já te imaginaste na situação? Você entrou no elevador. De repente, o elevador despenca. Em alguns segundos, você vai ter a sensação que os objetos aí dentro estão tendo. Claro que ninguém quer que isso aconteça, não, mas se Deus o livre, o elevador despencar, os objetos ali dentro vão perder o contato com o piso, tá bom? Por quê? Porque todos eles caem com a mesma aceleração. Que é isso aqui, ó. Tá? Mas não tem aqui também. Então, mano, último tiro. A sensação que quem está aqui dentro tem é como se fosse um ambiente que não tivesse gravidade. É como se fosse, não estou dizendo que é. Entendeu? É como se fosse um ambiente onde não tem gravidade. Tá? Então tem que aparecer uma dessas respostas aí
para justificar isso aqui, entendeu? Então, vamos ler aqui as alternativas, porque se eu estou falando, não estou olhando. Letra A. Correta. Ausência de gravidade, está correto isso aí? Não, cara. Eu não acabei de falar que tem gravidade nesse lugar aí, tá? Mas por que não cai? Meu filhote, tá aqui, ó. Força gravitacional, tá fazendo papel de centrífuga. A aceleração da cápsula é igual à aceleração dos objetos, que é igual à gravidade. Imponderabilidade. Ou então, é como se fosse objetos dentro de um elevador em queda livre. É como se fosse uma cápsula num lugar onde não tem gravidade. É como se fosse, mano. Entendeu? Letra B, correta, tá lá. Mas vou ler o resto. Pois a estação está tão longe. Não, filho, não. É aquela ideia, né? Tá num lugar tão longe, onde a gravidade é tão pequena que a gente ignora. Tá lá, uma hora dessa. Letra C, incorreta, positivo. O termo correto não é ausência de gravidade, a não ser se estivesse entre aspas. Se estivesse entre aspas, aí tudo bem. Cara, é impressionante como, para as pessoas, falar errado, o cara não tem cultura, é quando o cara se expressa através da língua portuguesa de forma errada, ou então, sei lá, o cara tem desconhecimento de literatura, enfim. Aí a gente vê aberrações. Por exemplo, aquele apresentador lá do Jornal Nacional, aquele tal de Bonner lá. Eu lembro muito bem que eu estava na frente da TV, aí, inclusive, ele apresentou o jornal da Globo, que é o último jornal. Aí, aquele astronauta lá, que hoje é ministro, tá? Do governo aí, que está presente aí, tá? Ele estava dentro lá de uma cápsula e ele fez uma transmissão ao vivo, tá? Ao vivo. Na hora do jornal lá, eles entraram em contato com este cidadão aí que estava lá dentro da cápsula. Aí esse tal de Bonner falou, eu não lembro o nome dele, mas também não me interessa, disse, fulano, qual é a sensação de você estar num ambiente de microgravidade? Ele usou este termo, microgravidade. O cara poderia colocar uma nota dessa lá na prova e que nem ele colocou aqui, não, ausência de gravidade. Não existe isso. Os corpos lá dentro flutuam. Por quê? Porque a aceleração deles são iguais à da gravidade. Ou porque a força gravitacional faz papel de força centrífuga. Como é o nome desse fenômeno? Imponderabilidade. Tá? O certo era ele fazer lá o aspa, né? Qual é a sensação de estar num ambiente onde é como se fosse uma microgravidade? É como se não tivesse gravidade, como se não tivesse, mas tem. Aí o cara falou, no lugar de microgravidade. Mais absurdo foi um cara que, é formado pelo ITA, não corrigiu o cara ao vivo. Eu corrigiria, disse, legal, não me leva a mal, não. Você vê que o Maxwell é mais inciso, né? Não me leva a mal, não. Pede mesmo de humana, né? Só poderia ser. Eu já ia logo dar uma incisão bacana. Não é microgravidade, amigo. Aqui tem gravidade pra caramba. O problema daria logo uma aula de imponderabilidade para todo mundo ali, ao vivo, entendeu? Porque o que acontece? Um aluno que está ali assistindo um jornal desse, ele vai se ferrar, velho. Ele vai achar que de fato não tem gravidade, que de fato é microgravidade, micro, muito pequeno, 10⁻⁶, entendeu? Então toma cuidado com essas coisas que acontecem aí no dia a dia, porque você pode acabar pegando essas informações e usando numa prova e você vai se ferrar, porque está aqui a explicação, certo? Então, incorreta, pois o módulo da aceleração da gravidade não se altera com a altitude. Está lá. Porra, como é que calcula a gravidade? A gravidade criada por um corpo esférico homogêneo, que é só assim que cai para vocês. É G/m/d². Está aqui o corpo esférico, tá certo? De massa m, ele vai criar um campo gravitacional aqui neste ponto. Como é que eu faço para calcular a gravidade aqui? Primeiro, o que é que eu faço? Eu ligo este ponto com o centro da massa que criou a gravidade aqui. Aí o que é que eu faço? Eu pego o vetor e coloco o vetor apontando para o centro. Este vetor representa quem? A gravidade. Como é que eu faço para calcular essa gravidade? G, que é a constante gravitacional, M, que é a massa que criou o campo gravitacional, e D é a distância do centro até o ponto. Beleza, só que esta distância, ela se divide em duas. Uma é o raio e a outra é a altitude, correto? Então, se eu for colocar aqui, ó, G é igual a GM sobre, quem é a distância? A distância vai ser R mais H, fica R mais H ao quadrado. Perceba que, se você aumentar a altitude, você aumenta o quadrado da distância. Se você aumentar o quadrado da distância, você diminui a gravidade. Para ser mais claro, quanto maior a altitude, menor a gravidade. Certo? Quanto mais você se afasta do centro da Terra, menor é a gravidade. Então, não é a letra C. Letra D, incorreta. Pois, mesmo a grandes distâncias, existe a ação do campo gravitacional. Perfeito. Perfeito. Letra D de delta. Tudo tranquilo?